nome é Cláudia Herber e este é o podcast Olhos no Mar. Hoje chegamos ao episódio número 9 do nosso podcast Olhos no Mar. E eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial. Todas as convidadas são especiais, mas a Joana Castro, ela tem uma trajetória linda, muito inspiradora, e nós estamos trabalhando juntas na minha pesquisa de doutoramento. A gente está fazendo uma parceria super bacana com a IEM, que é a instituição que ela trabalha, e o ISPA, que é a universidade que eu estou estudando. Então esse episódio ele vem assim com essa honra de trazer a Joana para contar um pouco mais sobre a pesquisa dela, como ela chegou nesse topo da carreira dela, podemos dizer assim, apesar de que ela é super nova, ainda tem muita coisa para conquistar, mas ela é uma cetóloga modelo para a gente, porque ela tem uma trajetória de perseverança, de criação de uma instituição muito importante para a conservação dos cetáceos aqui em Portugal, além de uma carreira internacional. E eu também preciso dizer aqui que quando eu comecei a prestar atenção na IEM, que é a Associação para a Investigação de Meio Marinho, eu descobri o canal deles no YouTube e eles faziam Ocean Talks, que foi para mim assim muito inspirador para começar o meu podcast, porque a Joana e alguns pesquisadores da IEM faziam entrevistas com pesquisadores maravilhosos, cetólogos, aquelas pessoas com quem a gente lê o livro, lê o artigo, a gente sonha, ai meu Deus, um dia, quem sabe, eu vou ser como ele. E a Joana, nesse canal do Ocean Talks, Monday Ocean Talks, não era isso? Ela trazia esses pesquisadores de uma forma assim, muito casual para contar as experiências deles, e isso foi muito importante para eu criar esse projeto. Além disso também, a Joana, ela criou, eu acho que foi durante a Covid, se não me engano, um evento em que ela convidou pessoas do meio marinho, pessoas da língua portuguesa, para falar das suas pesquisas do meio ambiente marinho. E isso também foi um clique para mim quando eu pensei na criação do podcast, tanto de trazer pessoas para falarem da sua experiência de uma forma mais casual, a sua experiência científica, tanto quanto para falar em português, né? Então, assim, minha musa inspiradora, muito especial, convidada hoje. Antes de convidá-la aqui para começar a se apresentar, eu quero fazer uma introduçãozinha para vocês entenderem a importância da Joana como cetóloga em Portugal, mas também internacionalmente. Então, a Joana Castro, ela é doutora em biologia pela Universidade de Lisboa e ela teve a sua especialização focada na organização social e comportamental de golfinhos. Ela já vem trabalhando com mamíferos marinhos e educação ambiental há mais de 2 décadas. Ela é fundadora e diretora executiva da IEM, mas ela também trabalha internacionalmente. Ela está envolvida em projetos nos oceanos Pacífico, Atlântico, e ela tem um trabalho também assim muito bacana como educadora ambiental dentro da IEM e dentro dessa trajetória que ela veio desenvolvendo, em que ela também trabalhou em jardins zoológicos, aquários, para empresas privadas, organizações governamentais. Então, a gente percebe, assim, por esse currículo, que ela hoje vai ter muito aqui para transmitir para a gente. Então, é com muita honra, muito agradecimento de ter você aqui, que eu convido a Joana Castro. Boa tarde.
Olá, Cláudia, obrigada por esta introdução fantástica, não é? Eu estou um bocadinho envergonhada, porque realmente não estava à espera, obrigada. Fico muito contente de ter inspirado este podcast, não sabia, e fico muito contente que o nosso trabalho, e o meu trabalho especificamente, sirva também como inspiração para, para para ti, para outros colegas e para outras pessoas por aí fora, não é? Por isso, muito obrigada. Obrigada pelo convite e obrigada pelas tuas palavras. De nada, imagina, é uma honra. Joana, conta aqui para os nossos ouvintes onde é que você está exatamente, o seu local de trabalho, e conta também como é que você se tornou uma observadora de mamíferos marinhos. Então, eu estou fisicamente, não é? Neste momento eu vivo em Portugal e mais concretamente no Algarve. Não é? Nós, portanto, eu sou originalmente de Lisboa, mas já estou a viver no Algarve e a trabalhar no Algarve há mais de uma década. E, portanto, estou associada em Albufeira, concretamente. E, portanto, o processo de observação de mamíferos marinhos começou como tu disseste bem na tua introdução, há mais de 20 e tal anos, não é? Portanto, eu comecei o meu interesse, a minha carreira no mundo dos jardins zoológicos e dos aquários, e depois, progressivamente, fui passando, porque sempre foi esse o meu interesse, na realidade, eu sempre quis trabalhar no selvagem, não é? Como nós dizíamos, e ainda digo, quando trabalhávamos no zoo, dizíamos sempre, nós podemos trabalhar no selvagem. E é verdade, porque sempre foi esse o objetivo, trabalhar no meio natural, não é? No ambiente natural destes animais. E, portanto, eu sempre quis fazer isso e, portanto, sempre trabalhei nesse sentido. Portanto, sempre formei a minha carreira e todo o meu percurso foi sempre voltado para um dia poder trabalhar com estes animais no meio natural. E, portanto, mais ou menos há cerca de 15 anos foi quando eu depois tive então o meu primeiro projeto na natureza, não é? Portanto, no selvagem, e que desde aí tenho estado sempre a trabalhar pronto, em meio natural, com alguns projetos ainda em cativeiro, mas muito menos, portanto há 10 anos mais ou menos que já não trabalho em cativeiro, e portanto completamente dedicada ao meio natural. E, Joana, como é que foi essa ideia de criar a IEM? Porque é um sucesso, é um projeto assim que a gente vê que o pouco que conheço, já percebo que está na trajetória do sucesso. Como é que surgiu essa ideia? E eu acredito que tenha sido muito desafiador no início, né? Foi. Sabes que, por acaso, o trabalho das ONGs foi muito inspirado no trabalho que no Brasil que é feito no Brasil. Porque eu acho que os nossos colegas brasileiros são, como vocês dizem, são barra, não é? Nesta parte do trabalho das organizações não governamentais no Brasil realmente são muito fortes e são inspiradores. E então muito do nosso trabalho aqui atualmente é inspirado em muitas organizações não governamentais que trabalham no Brasil. E noutras, no mundo, obviamente, mas eu diria que o Brasil, efetivamente, para mim, inspira-me muito. E realmente há muitas organizações, nomeadamente Projeto Tamar, Projeto Baleia Jubarte, Projeto Mero, Projeto Boto, sei lá, tantos que eu conheço bem e que, portanto, ao longo dos anos fui acompanhando e que servem muito de inspiração. E não falo só a nível marinho, não é? Porque realmente o trabalho que vocês fazem
também ao nível terrestre, não é? Todo o trabalho que é feito na Amazónia, todo o trabalho que é feito a nível de proteção das florestas realmente incrível. E a maneira como vocês fazem de envolver as comunidades, etc., eu acho que é muito inspirador. E por isso, muito deste nosso trabalho é muito inspirado no trabalho que é desenvolvido pelos brasileiros e pelas ONGs brasileiras. Mas na realidade, aqui o nosso projeto começou um bocadinho com uma parceria com colegas espanhóis que desafiaram e portanto, foi assim que começou. Portanto, começou com a CIRSE Espanha, que é uma associação espanhola, não é? Portanto, a CIRSE, que nos desafiou um bocadinho para estendermos o projeto que eles tinham aqui a Portugal, e nós assim o fizemos e depois demos a continuidade à criação da AIMA em Portugal. Os nossos colegas espanhóis que deram este push de incentivo e que nos puxaram para fazermos. Mas que bacana, eu não sabia que vocês tinham tido essa inspiração toda dos projetos ambientais do Brasil, que com certeza vários são um sucesso também. Eu sou cria do projeto Baleia Jubarte, né? Foi meu primeiro estágio quando eu estava com 19 anos e para mim foi assim a grande descoberta da minha vida, porque depois de trabalhar com baleia jubarte, eu já não queria fazer mais nada, só queria trabalhar com baleia e golfinho. E eu acho muito legal, quando eu estou aí na IEM, que eu vejo os jovens fascinados pelos bichos, né? E eu fico lembrando de mim, sabe? Eu fico olhando esses olhinhos brilhando dos estagiários, eu fico lembrando como eu me sentia e como é importante essa base para a educação ambiental, né? Não só uma base de desenvolvimento de conhecimento científico, mas também de educação ambiental para abrir caminhos para jovens do mundo todo, né? Porque é bem impressionante também como que a IEM ela recebe jovens do mundo todo. E como é que foi, então, esse processo de trazer estagiários? Isso já estava no planejamento desde o início ou foi uma coisa que veio ao longo do processo? Não, era algo que já estava desde o início, portanto, sempre foi o nosso objetivo ter, paralelo a todos os projetos de investigação, ter realmente esta componente educacional, porque nós consideramos que é realmente uma vertente importante. É preciso fazer este link da educação e também é uma forma de podermos desenvolver mais projetos, não é? Termos mais. Nós temos muitos alunos que estão aqui a desenvolver os projetos de mestrados deles, que estão agora que temos aqui a desenvolver o seu projeto de doutoramento, e é um bocadinho no facto de termos alunos até desenvolverem projetos de licenciatura, permite realmente este processo de educação e educacional, permite também o próprio desenvolvimento de novos projetos científicos, não é? E, portanto, no fundo as coisas combinam-se um bocadinho e estão ligadas. E é importante ter estas duas componentes muito interligadas. Super concordo. A literatura oceânica, né, que é agora que se chama, porque antes a gente chamava tudo de educação ambiental, né, agora já tem essa denominação até mais bonita, eu acho, né, de literatura oceânica. Sim. E ela é isso, né? Não adianta a gente só conhecer os bichos. Se a gente não passa informação, fica muito difícil conservá-los, né? E vocês também fazem um trabalho muito importante com a indústria de turismo, de whale watching, né, observação dos cetáceos, que é uma atividade que impacta, mas que também pode ser uma ferramenta de conservação. E vocês colocam os estagiários nos barcos para acompanhar, para informar os turistas, e isso tudo é aquela coisa, o feedback positivo para todos os lados, né? E o que mais te motiva com o seu trabalho daí?
Sim, deixa-me só pegar um bocadinho nesse ponto. Portanto, essa parte do turismo é realmente importante, não é? Nós não somos, nem queremos ser uma empresa de turismo, não é? Nem de observação de status, mas tal como tu disseste e bem, nós fazemos realmente esse acompanhamento das empresas, mais até no sentido de elas desenvolverem um produto turístico mais sustentável, não é? E mais informadas. Portanto, as empresas têm os guias delas, têm os seus empregados, e aquilo que nós fazemos é um pouco dar formação a essas empresas para que eles estejam mais preparados e oferecerem um melhor turismo aos seus clientes. E claro, depois, o facto de nós irmos a bordo para recolhermos os nossos dados permite-nos então depois podermos fazer utilizar estas empresas como plataformas de oportunidade para podermos recolher os dados que depois nos interessam a nós cientificamente e, claro, manter um bocadinho esta ligação entre a ciência e o público, não é? Portanto, tentar passar um bocadinho esta informação. Sim. E, portanto, a tua pergunta agora era o que é que motiva, não é? Então, o que é que motiva? Olha, eu acho que a motivação, acima de tudo, são duas coisas, não é? Neste trabalho, a gente às vezes fica realmente um pouco um nadar contra a corrente, não é? Porque a pessoa fica muito cansada, tem muitos obstáculos neste trabalho, há realmente muitos obstáculos, de todo o tipo, não é? Desde os obstáculos financeiros a todos os outros que ocorrem e que cansam realmente muito uma pessoa e desmotivam. E, portanto, é preciso ir buscar alguma motivação. E eu acho que, pessoalmente, grande parte da motivação que eu vou buscar é, sem dúvida, e pode parecer um bocadinho um clichê, não é? Mas não é realmente o mais sincero possível. Mas eu vou buscar muito aos animais, porque é realmente onde eu me inspiro. E então, cada vez que eu perco um bocadinho a minha motivação, vou outra vez para o mar e relembro-me porque é que estou a fazer isto, não é? E de facto, só de estar ali um bocadinho penso, ok, já percebi porque é que estou aqui a fazer isto, já pedi os animais, já percebi, já me relembrei do porquê que isto é importante. E depois, realmente, aquela parte que tu estavas a dizer também, e que para mim é uma parte muito importante, esta parte de passar um bocadinho aos nossos alunos toda esta informação e podermos transmitir aos nossos alunos e poder-lhes dar esta experiência toda e este conhecimento todo científico que nós temos e poder fazer com que eles aprendam de uma maneira um bocadinho mais profunda sobre estes animais, para mim inspira-me muito e motiva-me muito, porque ver estes olhinhos todos a brilhar e a motivação deles e a energia deles também nos dá energia e também nos dá força para continuar. E, portanto, eu diria muito que são as minhas duas fontes de motivação. E claro, depois ouvir pessoas como tu também a apresentarem-nos assim e a dizerem que nós também inspirámos para este tipo de atividades e para outras parecidas é muito bom e isso também nos alimenta. Ah, que lindo. Inclusive, eu tenho que dizer aqui que a Joana, ela recebeu no ano passado o prêmio Terre de Femmes de 2022, e que é uma iniciativa para mulheres que têm um trabalho importante, né, de desenvolvimento sustentável para o meio ambiente, para a biodiversidade global e que tentam tornar o planeta um lugar melhor. Então, eu acho que esse prêmio tem tudo a ver aí com essa motivação. É, na verdade, uma resposta, né, a essa motivação, que é muito legal a gente fazer por amor, mas também é importante a gente receber essa resposta, né, como um prêmio desse, principalmente uma questão de gênero, que hoje em dia também é muito importante. E a Joana, para o pessoal que conhece ainda pouco do trabalho de uma investigadora, de uma cetóloga, conta para a gente um pouco como é que é o seu trabalho.
Quais são as metodologias? Como é que você desenvolveu, por exemplo, o seu doutoramento? Sim, então, eu especializei-me muito na parte comportamental, não é? Portanto, eu trabalho muito na parte da observação e de um bocadinho aquele. Gosto muito e inspiro-me muito no trabalho da Jane Goodall, não é? Para quem não. Que acho que muitos conhecem, não é? Uma primatóloga muito conhecida de todos nós, que é um bocadinho aquele trabalho de estar ali ao pé dos animais e observar aquilo que está a passar e recolher essa informação. E é um bocadinho isso que eu fiz no mar. Eu estudei muito e especializei muito no meu doutoramento nesta parte da organização social de uma espécie, que foi no meu caso foi o golfinho comum, foi a espécie que eu estudei para o meu doutoramento. E o golfinho comum é realmente Eu sou uma apaixonada, porque, pronto, para além de ser um animal, do meu ponto de vista, lindíssimo, fisicamente, porque eu acho que são lindos, parecem. Aliás, não seria por isso que os gregos os pintavam em muitos dos seus quadros, não é? Porque realmente têm umas cores lindas e aquela mistura do amarelo com os cinzentos, com o branco, com o preto. Eu acho que são animais lindos. E para além disso, são animais altamente sociais e que têm umas dinâmicas de grupo muito interessantes. E são realmente muito sociais. E isso a mim fascina-me. Eu gosto muito eu sou uma pessoa muito social, portanto também me identifico bastante com essas características e, portanto, gosto de estudar estas dinâmicas de animais altamente sociais. Um, e aquilo muito que eu fazia no mar era, portanto, ter que estar com estes grupos de animais, encontrar estes grupos de animais. Grande parte também eu fiquei em grupos que tivessem mães crias, porque foi o meu doutoramento, os projetos de doutoramento e os projetos científicos às vezes variam. Nós temos uma ideia inicial e depois aquilo tem que se adaptar um bocadinho à realidade e portanto tive que moldar um bocadinho o meu projeto mas pronto, a ideia inicial era até focar ainda mais nas estratégias maternais, acabou por ser só um capítulo do projeto de doutoramento. Mas pronto, um capítulo inteiro foi sobre as estratégias maternais desta espécie e, portanto, o meu foco era muito em grupos que tivessem mães e crias. E, portanto, eu estava a observar estes pares, mães e crias, portanto, durante mais ou menos uma hora, eu estava de 2 em 2 minutos a recolher toda a informação que eu estava a acontecer durante com o grupo. 2 em 2 minutos eu estava a recolher os comportamentos, eu estava a recolher quantos saltos estavam a acontecer, quantos animais estavam presentes, que tipo de saltos eram. Era assim um processo muito intensivo e muito exaustivo. Paralelamente, havia o trabalho de fotoidentificação. Portanto, a fotoidentificação é uma metodologia que nos permite identificar cada um dos indivíduos presentes no grupo através de uma fotografia à barbatana dorsal destes animais, não é? É uma metodologia que é usada já desde os anos 70, muito desenvolvida e que se usa muito nas baleias com a barbatana caudal, não é? Mas no caso dos golfinhos nós usamos a barbatana dorsal, porque eles não mostram tanta caudal, então usamos muito a barbatana dorsal. Portanto, no caso dos golfinhos comuns, eles são muito rápidos e em grupos por vezes muito grandes, grupos de 20 às vezes 30 animais, e portanto constantemente temos de estar a tirar muitas fotografias a todos os animais que aparecem e depois tentar perceber o que é que acontece nestes grupos. Portanto, essa é uma mostragem focal, não é? A mostragem dos grupos. E a fotoidentificação foram metodologias que eu usei muito no meu doutoramento. Depois o meu doutoramento também teve algumas inovações, isto porque eu usei metodologias que na altura ainda não
e que ainda hoje estão a ser desenvolvidas, não é? Que foi estudar o comportamento destas espécies através de drones, do uso de drones, que é algo novo, não é? Que é algo que nós estamos agora cada vez mais a explorar. E, portanto, isso também foi uma inovação, que é tentar perceber como é que nós podemos usar estas tecnologias fantásticas que hoje temos ao nosso dispor para estudar estes animais, que não são fáceis de estudar, e tendo uma perspectiva diferente, não é? Esta perspectiva aérea permite-nos perceber e ter uma visão diferente de toda a dinâmica do grupo e ver coisas que nós não conseguimos ver de outra forma, não é? Que nós do barco, o nosso nível de visão não nos permite ver, e mesmo debaixo da água, até mesmo com câmaras, também por vezes não conseguimos ver da mesma maneira. Portanto, temos todo um outro campo de visão, toda uma outra abordagem e é outro mundo para observar realmente. Dá outra perspectiva totalmente diferente. E isso foi muito inovador também. Gente, muito inovador. Eu aconselho todo mundo a ler os artigos, e até a tese, né? Eu já li a tese algumas vezes, tenho que ler de novo, porque é muita informação. Realmente é uma pesquisa muito profunda e importante, né? Porque você também usou plataformas diferentes de observação, mas sempre com os olhos no mar, sempre com os olhos nos bichos. Gente, muito importante, interessante essa pesquisa que a Joana e a IEM vem desenvolvendo aqui em Portugal, né? Eu acredito que é o maior projeto, se não o único projeto de conservação dos cetáceos aqui no sul de Portugal, correto? Sim, não sei, mas acredito que estejamos a fazer um bom trabalho nesse sentido. Sim. Bom, gente, muito interessante a gente conhecer um pouco da pesquisa da Joana. É importante dizer que é um pouco, porque a IEM ela tem um espectro muito amplo de investigação dos cetáceos, e quem tiver interesse, tem o site, tem muita informação no site, tem os artigos, então dá para a gente se aprofundar um pouco mais, fazer uma pesquisa online, porque se eu ficar aqui perguntando para a Joana tudo que ela já fez, a gente não vai passar para a parte que eu acho muito bacana dessa entrevista, que é um pouco mais sobre a Joana Castro, a pessoa que criou essa cetóloga aí durante a vida dela. Então, para a gente começar a conhecer um pouquinho mais da Joana Castro, eu queria saber sobre a sua experiência mais desafiadora como cetóloga. Conta para gente. Então, as minhas experiências, tenho várias experiências muito desafiantes, mas eu diria que estar embarcada num barco de pesca do atum, enquanto investigadora, enquanto zoologista, não é? Foi, se calhar, um dos maiores desafios. Porque enquanto investigadora e ter que estar a lidar com uma pesca do atum que interage ativamente com cetáceos, portanto isto foi no Pacífico, portanto onde há a pesca do atum é feita ativamente sobre espécies de golfinhos, portanto no fundo há uma associação entre os golfinhos e o atum, portanto os pescadores ativamente pescam os golfinhos e o atum, e depois, antes de recolherem o atum, portanto, antes de puxarem o atum para o barco, antes de recolherem as redes, têm que libertar os golfinhos. Mas realmente é uma pesca para um zoologista, não é? Para alguém que estuda cetáceos e que tem uma preocupação com a conservação destes animais e com o bem-estar destes animais, que é muito desafiante. Portanto, eu diria que esse foi, assim, um grande desafio.
No caso, Joana, só para os nossos ouvintes entenderem, no caso, esse tipo de pesca, não é, quando caça o golfinho, não é um bycatch, então, ele é realmente intencional em cima dos golfinhos e depois faz a soltura. É isso? Ou a gente pode dizer que é um bycatch, uma captura acidental? Ele não é um bycatch porque os animais não chegam portanto, o animal não chega, o animal não morre, pronto, pode morrer, não é? Mas não é tanto um bycatch no sentido que portanto, é lançado um cerco, e é um cerco muito grande, uma rede de cerco, e é um cerco muito grande, estamos a falar de quilómetros de rede, não é? Que é lançada à volta do grupo de animais. Antes de se puxar a rede, portanto, antes de fechar, portanto, a rede é fechada, mas antes de puxar a rede para o barco, antes de começar a puxar a rede para o barco com o peixe, os golfinhos são todos eles libertados. Portanto, pode haver alguma mortalidade, e antigamente, no passado, havia muita mortalidade, mas depois foram implementadas muitas medidas de gestão e de conservação destes animais, e, portanto, nós hoje temos menos de 1% de animais a morrerem nestas redes, e, portanto, esses que morrem são, então, sim, vítimas de uma pesca acessória, um bycatch, mas é realmente menos de 1%. É? Portanto, no fundo, eles são todos, quase todos libertos e quase todos sobrevivem. Ai, que bom. Bom, gente, olha, mais informações aí para a gente aprender sobre a interação da pesca com os golfinhos, que é uma questão mundial, praticamente em todos os oceanos, é uma questão que tem que ser manejada para que a gente consiga conservar esses animais. E agora vamos então pensar aqui em coisas bonitas, como o golfinho comum, que a Joana já falou. Conta pra gente a sua experiência mais emocionante, uma delas, porque eu acredito que tantos anos de mar são muitas experiências emocionantes, mas quando eu te faço essa pergunta, qual seria a história que te vem à cabeça em primeiro lugar? Sim, não, veio logo uma. Não pelas melhores razões, mas foi realmente a história mais emocionante. Mas é uma história triste, mas foi uma história que me tocou muito. Foi aqui em Portugal, passou-se aqui em Portugal, e nós tivemos uma mãe e uma cria, portanto um par, mãe e cria de golfinhos comuns, em que encontramos uma mãe que tinha um cabo de pesca à volta do pedúnculo caudal, portanto, à volta da cauda. E esta mãe, esta fêmea, tinha estado, portanto, tinha sofrido uma interação com pesca, e normalmente o que se passou neste caso foi realmente, portanto, deve ter sido um animal que deve ter entrado na rede e que depois, quando foi libertado, o cabo ficou preso à caudal, e os pescadores, quando cortaram com uma boa intenção, mas deixaram, portanto, deram a volta ao cabo na caudal para libertar o animal, e depois, em vez de cortarem o cabo por completo, deixaram lá mesmo o cabo entrelaçado. Então o animal continuava com o cabo preso e com um fio pendurado, não é? Portanto, e isto era uma fêmea que estava com uma cria muito pequenina, uma cria com menos de 3 meses, e quando nós vimos aquilo, portanto, estes dois animais estavam sozinhos, e isto é muito, muito raro, raramente nós encontramos golfinhos comuns sozinhos, nunca é muito bom sinal. E uma mãe e uma cria sozinhos é definitivamente estranho encontrar um golfinho comum sozinho. E uma mãe e uma cria também, não é? Portanto, e encontramos e, e muito perto de costa, portanto, estavam muito perto de costa. Nós também não costumamos encontrar o golfinho comum muito perto de costa, normalmente encontramos um bocadinho mais, relativamente perto, mas não muito perto. Imaginem, para cima das 2 milhas de costa.
E este encontramos muito perto de Costa e sozinho, portanto, sozinho. E o que foi muito curioso neste evento foi que esta fêmea aproximou-se muito do nosso barco e nós tentámos agarrar o cabo para libertar esta fêmea e não conseguimos. Mas foi daqueles momentos em que o animal deu-nos um bocadinho essa oportunidade. E deu-nos essa oportunidade especificamente em 3 momentos. 3 momentos em que, portanto, quando nós vimos o animal, tentávamos nos aproximar e a fêmea não queria. Ela não queria nem por nada que nós estivéssemos perto. E depois mais um bocadinho lá vinha ela mais perto, depois afastava. Depois nós insistimos, forçámos um bocadinho para ver se ela se aproximava mais de nós, ver se conseguíamos que o animal se acostumasse à nossa presença, para ver se nós conseguíamos avaliar bem a situação, ver se conseguíamos fazer alguma coisa por aquele animal. E depois foi aquele momento em que o animal nos deu assim, ok, ou conseguem agora ou não conseguem. E então nós aproximámos-nos, ela veio muito perto e nós tentámos com o que tínhamos disponível a bordo, todos tentar agarrar e não conseguimos. E realmente não conseguimos e foi um momento grande, muita frustração. Muita frustração. Tentámos entrar na água, tentámos de 1001 maneiras. E foi um daqueles momentos em que nós vemos que realmente aquela fêmea estava a procurar ajuda, tentou o mais que ela podia, mas os golfinhos, nós para conseguirmos realmente, hoje eu paro e penso, não é? O que é que nós podíamos ter feito diferente e tínhamos que ter ferramentas que não tínhamos. Nós não tínhamos ferramentas a bordo para conseguir realmente ajudar aquele animal. Portanto, era uma missão um pouco impossível, não é? Aquela missão impossível. Mas a pessoa tenta, porque é aqueles momentos de desespero em que nós tentamos. E realmente aquela fêmea deu-nos ali aquelas hipóteses, mas nós não conseguimos. E foi um momento muito triste. Foi um momento muito triste e muito frustrante a bordo, e em que nós sabíamos que as hipóteses de sobrevivência daquela fêmea são pouquíssimas, portanto, com o tempo, se aquele cabo não ficar preso em alguma coisa, que provavelmente pode ficar, não é? À medida que o animal está a nadar, aquele cabo pode ficar preso em qualquer outra coisa e a fêmea pode morrer afogada, não é? Ou, com o tempo, aquele cabo vai acabar por criar uma série de algas e limos e animais que vão agarrar àquele cabo e que vai ficar pesado e que vai comprometer toda a natação e toda a locomoção daquela fêmea. Para além disso, era uma fêmea que tinha uma cria muito pequenina, portanto era uma fêmea que estava a amamentar, que estava no seu processo de maternidade com uma cria recém-nascida e, portanto, é algo que energeticamente é ainda mais desgastante, não é? Para estes animais. E, portanto, ou para os indivíduos, não é? E portanto, é um animal que já vai ter mais dificuldade em alimentar, que vai ter mais dificuldade em proteger-se, em nadar. Portanto, as hipóteses de sobrevivência daquela fêmea eram muito poucas. E sabemos também que, sendo as hipóteses de sobrevivência da fêmea muito poucas, significa que as hipóteses de sobrevivência da cria também são elas muito reduzidas. Portanto, muito provavelmente perdemos ali 2 animais, não é? Perdemos a mãe e vamos perder, mais certo, perdermos a cria também. E, portanto, foi um episódio difícil esse. E esse é sempre um momento que, quando eu penso assim, em momentos marcantes com golfinhos comuns, vem-me sempre muito esse ao pensamento. Mas pronto, depois também vêm momentos muito bons. Também momentos muito bons, não é? E os momentos muito bons estão sempre relacionados com as crias. Porque eu acho que dos melhores momentos que eu tenho com os golfinhos comuns são os momentos de ver os grupos com as crias. E especialmente quando há os grupos com as crias recém-nascidas, em que temos as crias a aprenderem a saltar e ainda a aprenderem a nadar assim rápido
e são muito trapalhonas, não é? São muito brincalhonas e ainda a aprenderem a dar aqueles saltos todos muito descoordenados. E eu acho sempre delicioso ficar a observar os animais a fazerem a terem esses momentos portanto, eu derreto-me a observar, a Ai, ficar a sem ver. dúvida, é mágico. Não, inclusive Uma, foi o quê? Semana passada que a gente foi para o mar sim, juntas, né? sim, Eu sim, até sim. brinquei, a Joana, ela é baita, ela chama os golfinhos comuns. Gente, eu fiz uma avistagem que para mim ficou assim na minha cabeça também, porque eu nunca vi tanto filhotinho juntos. E é aquele nado energético, sincronizado. E eles são muito fofinhos, não adianta. Filhote é uma coisa apaixonante. O filhote de golfinho comum, então, assim, não tem comparação. E foi, É, assim, impressionante, porque eram uns 150 animais e, nossa, é. maravilhoso, maravilhoso. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, você até já deu o spoiler, mas vamos fazer Desculpa. qual é o seu animal favorito, né? A gente até já Ah, sabe, mas vai lá, explica pra gente. não sei, não é? Eu gosto do golfinho comum, é verdade, eu gosto. Eu gosto. Os golfinhos são animais com os quais que eu me identifico muito. Talvez dos cetáceos, o golfinho comum seja o meu preferido, só porque eu acho que, para além de todas estas características que nós estamos aqui, que já falámos, do facto de serem animais muito sociais, do facto de serem animais muito, muito dinâmicos, muito, acima de tudo, sociais, e terem um lado que eu acho que tem um lado divertido também. Os golfinhos comuns têm um lado divertido. Para quem estuda golfinhos comuns consegue perceber um bocadinho isso nas dinâmicas deles, brincalhões. Uh, são animais que eu pessoalmente eu gosto muito. Mas eu depois também tenho outro animal muito que eu gosto muito, que são os cães. Eu adoro cães. Inclusive, E tem dois, né? tenho dois. Portanto, os cães são outro animal que para mim são fascinantes. Houve uma fase na minha vida que eu trabalhei com cães também. Olha, que legal. E houve aí uma fase que eu ainda vacilei. Não, não vacilei. Não vacilei, ainda bem, não, mas não vacilei. Mas sim, houve uma fase que eu também tive um bocadinho ligada ao comportamento canídeo. E foi uma fase em que ainda estava a estudar na universidade e estava assim um bocadinho mais ligada à parte de estudos de cães e da parte de comportamento de canídeo. E gosto realmente muito. Portanto, os cães são outra grande paixão. Ai, que legal, isso para mim é novidade. E falando assim do mar, da sua relação com o mar, qual seria a sua música favorita? Ou de quando você está dentro da água e você gosta de ouvir para se conectar com o mar? Ou quando você está em terra e você ouve também para te levar de volta ao mar, podemos dizer assim? Então, música, olha, não sei, sabes? Eu, por acaso, durante muito tempo também passei muito tempo embarcada, não é? E a pessoa, quando está no mar, às vezes leva assim a sua música para ouvir, e isso é muito comum nos observadores de mamíferos marinhos que estão muito tempo no mar, levarem música para estarem mais distraídos e terem assim alguma companhia enquanto estão a olhar para o mar. Mas, curiosamente, eu não tenho assim, muitas playlists, sabe, quando estou no mar. Porque, por acaso, eu, quando estou no mar, até consigo. Não preciso assim de muito. Eu consigo. O mar permite-me a mim um bocadinho ficar, não preciso de muita
Às Distração. vezes não preciso muita distração. E até me permite concentrar, ou seja, consigo estar concentrada no trabalho sem ter que estar a necessitar de um bocadinho mais às vezes, de música para estar ali, porque às vezes também, e no nosso trabalho, às vezes estar horas a olhar para o mar à procura de animais, a pessoa também às vezes tem tendência a viajar, não é? Fica ali e viaja um bocadinho. E isso às vezes também não é bom, porque temos que estar focados e não estar a dormir, não é? Porque às vezes a pessoa já Sim. está a olhar mar e parece que já não está ali. E isso é importante que não aconteça, não é? Porque é importante estarmos focados, a olhar para o mar, mas estarmos presentes, não é? Estarmos presentes. E às vezes a música também ajuda um bocadinho nisso, ajuda-nos a trazer um bocadinho. Então, quando eu às vezes estou um bocadinho mais menos concentrada, é quando eu ponho a música, porque ajuda-me a concentrar um bocadinho mais no trabalho. Mas por norma, eu consigo estar bem no mar sem estar a precisar assim, de estar a ouvir música. E, portanto, não há assim muita música que me lembre, não é? Porque isso acontece. É engraçado, porque essa pergunta suponho que faça muito sentido para muitos observadores, mas eu acho que não se aplica assim muito a mim. Não, eu tenho fases e também depende da metodologia. Por exemplo, no Cruzeiro de Baleia Mink, que a gente fazia turnos de observação de 2 horas, e você tem que estar com. Porque a baleia mink ela é difícil de ver, né? Então, a gente tem um campo de visão de 90 graus. Você tem que ficar ali ligadão. É quase como no Quetos. Eu percebo que no Quetos também tem esse grau de foco muito alto, porque a gente está relativamente baixo, né? São poucas horas que a gente tem no mar, então a gente tem que ver bicho de qualquer jeito. E no caso da baleia mink, como é um bicho que é muito rápido na superfície, você tem que estar ali com um foco, tanto que os shifts, os turnos, são só de 2 horas, porque você realmente fica muito cansado pelo grau de observação para visualizar aquele animal. E é como você falou, é diferente de um MMO num navio sísmico que faz 4 horas de turno, em áreas que às vezes não tem nada, e aí a música serve como uma forma de se distrair, como uma forma de fazer o tempo passar um pouco mais rápido. Eu também tenho essas fases, e lá no Observatório do Golfinho Tejo, por exemplo, eu também não ouço nada, porque também é um tipo de observação que a gente tem que estar muito focado. Por mais que a gente use o binóculo ou o telescópio só 10 minutos, eu fico o tempo todo olhando para a entrada do rio. Então, eu estou muito focada, assim, a música não funciona muito, não. Mas quando eu estou no mar, como MMO, é bem importante para essa distração, porque é como você falou, são muitas semanas dentro d'água, né? E então é diferente do Quetos, que a gente vai com aquela energia toda, é um dia de trabalho. Quer dizer, no seu caso você deve ir várias vezes, mas enfim, não dá para escutar música e ficar anotando comportamento de 2 em 2 minutos. É Não, outra sim, pegada, sim. sem dúvida. Mesmo quando estamos, às vezes, é um bocado o daily surveys, não é? Aqueles surveys diários versus o month survey, não é? Ou em que tu estás um mês no mar à procura de animais, não é? É diferente. É diferente porque o tempo que tu passas, quando fazes turnos de 2 horas, é diferente. Tu tens que fazer turnos de 4 ou 6. Bem, pronto, é sempre bom a pessoa ir fazendo os seus intervalos, porque eu acho sempre que a pessoa depois já não está muito concentrada e é importante os MMOs terem aqueles intervalos e terem essas ajudas, essas muletas, não é? Que dão uma Isso. ajuda e a música, eu acho que a música ajuda muito nesse sentido.
Joana, nossa, muito bacana você estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Eu tenho certeza que muitas pessoas que ouviram esse episódio vão procurar o site da IEM, vão procurar o canal no YouTube. Tem muita coisa lá no canal do YouTube. E a gente, para encerrar então essa entrevista maravilhosa, eu queria te pedir assim, se você tem alguma dica para o pessoal que está começando a carreira, se você tem algum link que você acha importante, algum site para indicar. Então, eu acho que em termos de sites, sim, eu acho que, por exemplo, o site da Society for Marine Mammalogy é o site que eu recomendaria, não é? Porque aí é um site que as pessoas acabam por encontrar, é o site da Sociedade de Mamíferos Marinhos, e aí é realmente um site que ajuda a nível mundial, portanto, esteja a pessoa onde estiver, em qualquer lugar do mundo, acaba por ter acesso a uma data de informação científica sobre as diferentes espécies e sobre os investigadores que estão a trabalhar com essas diferentes espécies. E, portanto, eu acho que é um ótimo site da sociedade que nós fazemos parte também, todos nós, investigadores que trabalhamos nesta área, e que eu acho que recomendo, não é? Vivamente que façam parte. Mais a nível europeu, há também o site da Sociedade Europeia de Cetáceos, que é também outro site que eu acho, para aqueles que fazem trabalho a nível europeu, eu recomendo vivamente que consultem, porque acho que, mais uma vez, aí encontram também muito trabalho de pesquisadores europeus e colegas que estão a desenvolver os seus projetos e que pode ajudar e servir de inspiração para, para pessoas que estão a começar ou quem já está dentro do meio e quer estar informado sobre os últimos acontecimentos, não é? E a última ciência. Portanto, esses dois sites eu diria que são muito importantes, um a nível europeu, outro a nível mundial, sem dúvida. E depois, certamente, que haverá vários, aqui mais a nível nacional, dependendo de onde é que vocês vivem e de onde é que estão. Eu suponho que aqui este podcast hajam vários ouvintes de vários países, não é? Da língua portuguesa também, e isso é muito bom, porque o bom da língua portuguesa é que nós chegamos, às vezes nós não pensamos nisto, mas a língua portuguesa chega a muitos pontos, não é? Desde a África ao Brasil, a Portugal, a Europa, não é? Portanto, é realmente muito interessante. E tu no início falavas daquele simpósio que nós organizámos sobre a língua portuguesa. Nós temos vindo a organizar esse simpósio já desde o ano 2020 e tem sido muito interessante. E o ano passado nós organizámos até com os colegas do projeto, colegas brasileiros do projeto Mero, e foi espetacular, porque temos vindo a organizar nestes últimos anos. São muitos países que falam língua portuguesa, por isso este podcast, Cláudio, tem muito por onde chegar, ok? Muita gente, muitas pessoas a quem pode chegar. Portanto, é importante também falarmos destas coisas em português. Também acho. Portanto, certamente que irá chegar, portanto, certamente que vocês também terão nos países que nos estão a ouvir, procurem informação nos vossos países. E claro, sigam também as redes sociais e os nossos Facebook, Instagram e websites da AIME, que estamos sempre a tentar pôr informação nova das coisas que estão a seguir. Mais assim, recomendações que eu posso deixar para pessoas que estão a começar é, no fundo, que se inspirem nas pessoas no trabalho das outras pessoas e que
e que se informem e que falem com as pessoas e que tentem alcançar essas pessoas, trocar muitas ideias com colegas e com os vossos professores e com os diferentes investigadores que quem gostam e que vos inspira. E eu penso que é um bocadinho isso. É também não ter medo de falar e hoje em dia que é muito mais fácil quando tu começaste do que quando eu comecei. Quando nós começámos não havia redes sociais, não havia tanto este acesso e hoje a verdade é que hoje as pessoas estão mais acessíveis. As pessoas são mais acessíveis, que não eram quando nós começámos. E, portanto, até mesmo os professores. Os professores hoje são mais acessíveis do que eram no nosso tempo. E, portanto, eu acho que isso tudo é uma vantagem para os jovens de hoje em dia. E, portanto, aproveitem essas vantagens. Tirem proveito dessas vantagens. E com cabeça, não é? Com cabeça. Não abusem, porque depois, às vezes, também se cai no outro extremo, que é não saber aproveitar isso e exagerar nesse sentido, não é? E hoje, então, como as pessoas estão também muito mais acessíveis, acaba por haver um bocado um abuso nesse sentido. E então, depois não queremos também que as pessoas também fiquem cansadas e se peixem mais, não é? Então, é importante que as pessoas abordem, mas com cabeça. Portanto, e tenham as coisas estruturadas e o pensamento estruturado e organizado. E, portanto, acho que aí sim é tudo muito, muito positivo e há muito espaço para construir coisas muito interessantes. Olha aí, pessoal, super dicas da Joana. Ela é um exemplo de trabalho de cooperação e eu acho que isso é muito importante. Os canais de mídia da IEM são super informativos, além de lindos. Então, fiquem atentos. Eu vou deixar os links na descrição do episódio. E agora eu vou me despedir aqui da Joana, agradecer de todo o coração a sua presença, a sua parceria. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes amaram esse episódio e vão procurar a IEM de alguma forma. Obrigada, Joana. Obrigada, Cláudia. Mais uma vez, obrigada pelo convite e obrigada a todos por estarem a ouvir. E você ouviu o podcast Olhos no Mar, uma realização da bióloga Cláudia Herber e jornalista Johanne Russell, com a parceria das observadoras de mamíferos marinhos e da designer Flávia Muniz. Avisa aos navegantes, todo dia 23 tem episódio novo no mar.